E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. De antemão, eu agradeço a sua companhia, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui está tudo muito bem, graças a Deus. E a resenha de hoje a gente vai falar de quadrinhos, né? Aqui no canal a gente adora quadrinhos, né? Eu sempre digo que falei em vários vídeos, a minha sessão de leitura, eu começo com um livro quando eu canso, que a leitura não é uma atividade natural, né? A gente tem que exercitar. Quando eu canso do livro, eu passo para um quadrinho, sempre. Desde que eu era moleque é desse jeito e não mudou absolutamente nada, né? Eu começo a ler meu livro ali, quando eu canso eu passo para um quadrinho. E a gente adora quadrinhos aqui, né? Adora. E a gente escolheu essa resenha hoje, um personagem super célebre, né? O Batman. O personagem super mainstream, super célebre, né? De um personagem multimídia, né? Que foi mainstream em várias mídias. Porém, algumas histórias do Batman são extremamente diferenciadas, né? Um conteúdo que eu considero adulto e que merece, o pessoal que gosta de livro merece dar uma chance, merece dar uma olhada, né? E aí é aquele momento que você vai dizer, como é que um personagem que se veste de morcego para combater o crime pode ser uma história adulta, né? E a resposta para isso reside em uma palavra só, alegoria, né? Como a fábula da raposa e das uvas, por exemplo, né? A raposa não fala, mas é uma fábula que contém muita sabedoria. E algumas histórias em quadrinhos, elas têm uma complexidade muito grande, né? Assim como essas histórias em quadrinhos desse período que eu vou resenhar hoje, elas têm muito valor literário agregado, né? Foi um novo conceito editorial. E essa história do Batman, em particular, eu vou fazer uma longa contextualização que é necessária. Ela, na minha opinião, essa história ela tá no top 5 de todas as histórias do Batman de todos os tempos, né? Eu até coloquei isso aí no thumb, na capinha do vídeo. Isso é por minha conta, né? Eu vi várias resenhas do Batman, vários rankings desse tipo, e eu não vi essa história, eu não sei porquê, mas ela está, assim, na minha opinião, tranquilamente entre as 5 melhores histórias do Batman de todos os tempos. E você está conversando com um cara que leu o Batman simplesmente a vida toda. Muito antes dos filmes, muito antes do hype. Né? Então, assim, eu peguei praticamente todas as fases. As que existiram antes de eu nascer, eu tive acesso. Então, eu reputo, sim, essa história como uma das melhores de todos os tempos. Porém, a gente precisa de uma boa contextualização para vocês entenderem exatamente o período e os motivos pelo qual essa linha de histórias da qual essa história pertence foi escrita, né? Então, a gente, nos anos... Essa história, na realidade, é a história Acossado, só que ela faz parte da série O Conto de Batman, né? O Conto de Batman foi uma série publicada nos Estados Unidos, e aqui eu tenho duas edições, eu tenho a edição original da editora Abril, uma minissérie em 5 volumes, dos 5 eu tenho 4, né? Um desapareceu, acho que numa mudança dessa qualquer eu perdi, isso aqui eu comprei, foi finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, eu devia ter 17, 18 anos, eu tenho até hoje, né? Que eu adorava. Eu tenho muitos contos do Batman e dessa série Contos do Batman, eu vou já explicar por quê. E as capas são assim maravilhosas, né? Acossado, o título original é Prey, que significa presa em português, né? E a gente vai já saber por quê. Então, a história em quadrinho diferenciada em todos os aspectos. E eu resolvi resenhar porque eu recentemente, numa dessas feirinhas de shopping, encontrei essa mesma história encadernada, capa dura, uma edição maravilhosa da Eagle Moss, né? Da editora Eagle Moss. E eu simplesmente reli e fiquei impressionado, porque na época eu não percebi a importância e a complexidade que a história tinha, só fui perceber quando eu reli agora. Eu reli agora há pouco tempo, né? Eu comprei da editora Abril naquela época que lançou, e reli essa edição da Eagle Moss que eu comprei agora há pouco tempo. Essa edição é maravilhosa, eu tenho umas criticazinhas a essa edição, quando eu for falar das minhas impressões pessoais, eu vou apontar, né? Mas não compromete não, é uma edição maravilhosa. E essas duas edições dessa série Contos do Batman, elas precisam de uma pequena contextualização. Então, essa contextualização eu já fiz em vários quadrinhos correlatos dos anos 80, mas eu vou fazer quantas vezes for necessário. Né? Então, nos anos 80, a DC começou a ter um problema não só de narrativa, como de mercado também, um problema editorial. Né? Então, no começo dos anos 80, ela tinha acumulado vários universos que formavam um enorme multiverso dos heróis DC. Né? O que é isso? As histórias aconteciam no universo, e tinham vários universos paralelos que eram personagens de editoras que eles iam adquirindo.
eram personagens que, quando eles faziam a renovação de um personagem, por exemplo, da Era de Ouro para a Era de Prata, vários personagens foram renovados, receberam novas versões, e as versões antigas continuaram existindo um universo paralelo. Então esses universos foram se acumulando, que foi uma ideia genial, porque as histórias aconteciam no universo aqui dos personagens renovados, atualizados, e de vez em quando eles puxavam personagens, faziam crossover, não era crossover porque é dentro da mesma editora, mas puxavam personagens dos universos antigos, das versões antigas dos personagens, e também personagens de editoras que eles iam adquirindo, né, como os personagens da Charlton Comics, né, que inspiraram o Watchmen, por exemplo. Mas aí é outro assunto. Então nos anos 80, meados dos anos 80, eles resolveram dar um grande reset, né, e começar tudo de novo e criar novas versões dos personagens, dos seus personagens mais importantes. Então, ao invés de simplesmente criar essas novas versões, eles criaram uma história em quadrinho épica chamada Crise nas Infinitas Terras, de 1985, do Marv Wolfram e Jorge Pérez. Estou falando aqui muito resumidamente. E essa história em quadrinho, os heróis de todos os universos DC, esses universos que compõem o multiverso DC colidiram, eles enfrentaram um mega vilão chamado Anti-Monitor, e todos esses universos colidiram, e vários heróis morreram, e essa história é fantástica, eu recomendo demais. E depois dessa história, Crise nas Infinitas Terras, eles recriaram várias versões novas dos seus principais personagens, né? E essas versões, elas tinham características editoriais diferentes. Elas tinham muito valor literário agregado, eram versões mais adultas dos seus personagens mais clássicos, né? Então, aqueles artistas britânicos que foram trazidos nos anos 80, contratados pela DC, eles foram, que eu cansei de falar aqui no canal, eles foram responsáveis por várias versões, né, desses personagens. Porém, o Batman ficou a cargo de um quadrinista fantástico chamado Frank Miller. Ele já tinha feito uma história em quadrinho épica do Batman, Cavaleiro das Trevas, né, que mostrava o Batman já coroa com 55 anos. E depois ele fez essa nova versão do Batman aqui, chamada Batman Ano 1. Uma história em quadrinho fantástica. Eu tenho um vídeo aí, top 10 quadrinhos de todos os tempos, os 10 melhores quadrinhos de todos os tempos, e o Ano 1 está no meio, né? Eu tenho aqui uma edição da Editora Abril, de Batman Ano 1. Já eu chego no acossado, vocês vão entender porque que eu estou fazendo essa contextualização. Tem essa edição da Editora Abril, fantástica, do comecinho dos anos 90, e tem uma edição americana, né, Year One, né, Ano 1, também da mesma história. Então aqui o Frank Miller, ele com a clara influência do cinema noir, né, eu até tenho que fazer uma resenha dessa história em quadrinho aqui, que eu tenho muita coisa a falar que nunca foi falado. Com clara influência do cinema noir, o Frank Miller recriou o Batman, né? Um Batman ainda incipiente, um Batman começando e tentando criar aliados na polícia, porque não tinha como ele exercer aquelas incursões de combate ao crime sem ter aliados na polícia. E aqui o tenente James Gordon, que viria a ser o comissário Gordon, ainda era tenente da polícia, que depois viria a ser capitão, né? Ainda não tinha plenos poderes sobre a polícia, né? Então, aqui é o Batman ainda começando incipiente essa história Batman Ano 1 do Frank Miller, que foi a que recriou o Batman. E logo depois dessa história, Ano 1, a DC lançou uma série que foi publicada numa revista de linha paralela à revista principal do Batman, chamada Legends of the Dark Knight, que aqui no Brasil foi lançado como Conto do Batman. Um Conto do Batman, ou então Contos do Batman, né? Foi lançado pela Editora Abril, embora lá fosse uma revista de linha, aqui foi lançado como uma minissérie. Enquanto a revista principal do Batman tinha toda uma equipe de criação, né, uma sequência e tal, a Contos do Batman eram histórias limitadas por equipes de criação diversas, né, que eram convidadas, artistas fantásticos, histórias alternativas. E essas histórias, Contos do Batman, mostravam o Batman imediatamente após Ano 1. Um Batman ainda incipiente, um Batman inexperiente, um Batman jovem, um Batman cometendo muitos erros, um Batman procurando soluções para a missão a que ele tinha se proposto, né? Quem conhece a história do Batman sabe que o Batman era uma criança que viu seus pais serem assassinados na saída de um cinema na cidade, e a partir desse trauma ele se construiu o seu físico, construiu o seu intelecto, se tornou um expert em combate corpo a corpo, se tornou um expert em várias disciplinas que envolvem o combate ao crime, né? E se dedicou, ele era um milionário, tinha muitos recursos à sua disposição,
Então ele se dedicou a melhorar a cidade, a combater o crime, a desfazer as facções criminosas que compõem a sua cidade. Então, assim, então, Contos do Batman é o que aconteceu logo após o ano 1. Existe uma história em quadrinhos chamada Batman Ano 2, mas na minha opinião ela é completamente irrelevante, é uma história fraquíssima, né? Aproveitaram lá o título de ano 1 para fazer o Batman Ano 2, mas Batman Ano 2 é fraquíssima. Na minha opinião, o verdadeiro ano 2 do Batman é a série Contos do Batman, que foi publicada numa revista de linha nos Estados Unidos chamada Tales of the Dark Knight. E desses contos do Batman, o melhor de todos, na minha opinião, é o Acossado, em inglês Prey, preso, o Acossado, né? E fica até o final do vídeo para descobrir por quê. Porque o Acossado, essa história é a que a gente vai resenhar hoje. Na minha opinião, foi o melhor dos contos do Batman. E embora todos os contos do Batman oferecessem histórias com valor literário agregado maior, histórias muito acima da média. Então, assim, eu cheguei a vender a minha coleção por questão de espaço algumas vezes, porém, teve algumas coisas que eu nunca me desfiz. E essa série Contos do Batman, que eu comprei no começo dos anos 90, eu tinha 17, 18 anos, eu nunca me desfiz delas, né? Então, por exemplo, tá aqui, eu tenho aqui Devoção, da série Contos do Batman, tudo da editora Abril. Tenho aqui Xamã, tudo completo, né? Só o Acossado, que era o que eu gostava mais, que sumiu. Tenho aqui Gangues, sempre com esse selinho, que é a mesma programação visual do Legends of the Dark Knight, né? Até um amigo, o Antônio, me mandou um zap essa semana, porque ele encontrou na casa dele um exemplar de Legends of the Dark Knight, original americano. Achei legal, né? Aqui, essa aqui em 3 episódios faces, que ele mostra o surgimento do Duas Caras, né? Personagem célebre do Batman. E aqui Tao, em 2 volumes, né? O Batman, a influência oriental da filosofia das artes marciais estiveram sobre o Batman, né? Então, assim, eu sempre gostei muito dessa série Contos do Batman, sempre adorei, sempre achei um dos pontos altos da trajetória do personagem, né? Em termos de narrativa, em termos de valor literário agregado, tanto que eu nunca me desfiz, e o melhor deles é o Acossado. Eu acabei topando com essa edição maravilhosa da Eagle Moss, né? E comprei, né? Não só ela, como comprei outras também, eu vou mostrar depois. E afinal, de que se trata essa história Acossado? Então ela começa praticamente imediatamente após ano 1, inclusive no mesmo formato, com influência no ar também, não tanto quanto o ano 1, mas também com algumas influências do cinema no ar, uma narrativa em primeira pessoa, né, tanto dele quanto do Tenente James Gordon. E o Batman, começa com ele tentando fazer suas incursões de combate ao crime, desfazendo as facções em Gotham City, mas ele ainda com muita dificuldade, principalmente dificuldades logísticas, né? Ele estava tendo dificuldade de se inserir e se evadir da cidade, né? Sempre ele tinha essa dificuldade, e ele ainda em busca de soluções. E de repente um psiquiatra célebre da cidade, chamado Hugo Strange, que é uma celebridade, que é um psiquiatra que fala na televisão, que é tipo, digamos assim, o Drauzio Varela aqui no Brasil. É um médico famoso que fala sempre na televisão, que tem programa de televisão, tem uma penetração social muito grande. Quando ele começa a perceber essas incursões do Batman, ele começa a criar uma obsessão muito grande pelo Batman, né? Esse psiquiatra. E esse psiquiatra, na realidade, ele já existia nas versões anteriores do Batman, nas versões anteriores à Cris, só que ele era tipo um cientista louco, tipo o Dr. Silvana do Capitão Marvel, né? E ele foi transformado nessa nova versão de uma forma extremamente feliz num psiquiatra célebre, né, numa celebridade. Então ele desenvolve essa obsessão pelo personagem Batman e começa a fazer campanhas na televisão jogando a população contra o Batman, né, dizendo que o Batman é a maior ameaça que Gotham City já teve, que é um comportamento que, se for replicado, a cidade vai mergulhar a cidade num caos. Pessoal, desculpa, eu tô coçando muito o nariz, acho que eu tô com rinite, um pouquinho de rinite alérgica, mas aqui é ao vivo, aqui não tem edição, então é como se fosse uma conversa, então eu vou coçar um pouquinho o nariz, não vai atrapalhar tanto assim não, desculpa. Então, ele começa a fazer campanhas na televisão contra o Batman, o psiquiatra Hugo Strange. Então ele vai fazendo, e ele tinha um intelecto muito poderoso, então ele vai fazendo algumas deduções assertivas, porém direcionando sempre para o mal, né? Dizendo que, pô, o Batman, para um cara fazer o que ele está fazendo, com certeza ele
sofreu um trauma muito grande de infância, o que era verdade, né? Ele acabou virando um monstro, o que não necessariamente verdade. Então ele foi manipulando a população, jogando a população contra o Batman, e as incursões do Batman pela cidade foram ficando cada vez mais difíceis e mais perigosas, né? E, e de repente esse psiquiatra foi construindo uma ascendência cada vez maior. Ele era um manipulador, um mestre da manipulação, foi construindo uma ascendência cada vez maior sobre o prefeito e sobre o comissário de polícia da cidade, que ainda não era o James Gordon. O James Gordon, aliado do Batman, era apenas um capitão, tinha poderes limitados. Então chegou ao ponto do prefeito montar uma força-tarefa de combate ao Batman sob o comando do psiquiatra Hugo Strange, no qual ele era o principal consultor, né? E tinha vários poderes, que a ascendência dele sobre o prefeito, ele era um manipulador mestre, então ele construiu uma ascendência sobre o prefeito e sobre o comissário Gordon muito grande. Então ele começou a convencer o Batman, a cidade de uma forma geral, a polícia, que o Batman era uma ameaça, precisava ser eliminado. Então o Bruce Wayne já estava tendo várias dificuldades logísticas inerentes à atividade, e ele acabou, as incursões dele pela cidade foram ficando cada vez mais difíceis, cada vez mais perigosas, né? E essa ameaça foi escalando. O psiquiatra foi criando, manipulando alguns correligionários, né? Alguns policiais corruptos que ele puxava para o lado dele, convenciam que eles tinham realmente que matar o Batman, né? E o James Gordon foi se colocando em posição neutra, né? Que ele não podia ir contra o comissário de polícia. Então aquilo ali foi afetando o Batman cada vez mais, porque nas suas pré-eleições na televisão, o psiquiatra ia tocando nos seus pontos fracos, né, nos seus traumas, né, e o Batman ainda muito incipiente, muito jovem, começando ainda, errando demais, começou a se sentir muito afetado. Então teve um episódio, resumindo, que ele saiu numa incursão pela cidade, quase morreu, chegou muito perto de morrer. E quando ele voltou para a mansão Wayne, né, voltou muito cansado, teve que voltar a pé pela floresta, ele teve um surto, ele surtou, o Batman, o Bruce Wayne realmente surtou, e começou a colocar em dúvida, começou a se questionar se o psiquiatra realmente não estava certo, né, se ele não tinha razão, né, se realmente tudo aquilo que ele estava fazendo era uma coisa, uma doença, uma coisa errada, uma distorção, uma anomalia, e chegou a questionar, abandonar a atividade. Você tem aqui, ó, acho já que eu quero mostrar aqui. Aqui, quando ele volta para a mansão Wayne, ele tem um surto psicológico, né? Ele começa como se fosse uma crise de ansiedade, né? Bastante pronunciada. E ele começa a se questionar, ele completamente transtornado, né, o Batman. E ele começa a se questionar se realmente o Hugo Strange não tinha razão. Então a saúde mental dele foi pro saco, e ele resolveu se isolar na Batcaverna, né? A Batcaverna é onde tinha um local que ele construiu, onde tinha as coisas dele, as coisas que ele gostava, todo o ferramental que ele utilizou para se tornar o Batman. E tinha também, ele era cercado pelo seu animal totêmico, né, digamos assim, um morcego. A caverna era cheia de morcegos. Então ele se isolou, ele parou de ser o Batman por um tempo, se isolou na caverna para se reconectar com a sua verdadeira essência e perceber e descobrir o que é que ele ia fazer. E nisso, né, nesse isolamento dele na caverna, ele acabou desenvolvendo a solução logística que ele precisava. Um carro que não poderia ser um carro qualquer, que era um verdadeiro artefato bélico, né, que esse carro viria a ser o Batmóvel. Ele começou a construir sozinho na Batcaverna, em isolamento, o que viria a ser o Batmóvel. Então, assim, esse conto do Batman, ele marca a estreia do Batmóvel nessa nova versão do Batman, pós-crise, né? E tá muito aqui o Batmóvel, né? Nessa nova é um verdadeiro artefato bélico, né? Um carro blindado, um carro cheio de tecnologia, cheio de motor com turbina no lugar do motor. Então, assim, ele foi construindo devagarinho, tinha um conhecimento absurdo de mecânica, ele foi construindo esse carro devagar para facilitar a sua incursão e evasão pela cidade. E esse tempo que ele ficou isolado e construindo esse carro, acabou tendo um efeito terapêutico muito grande, onde ele se reconectou
e decidiu que iria continuar. Porém, enquanto ele estava isolado, o cerco foi se fechando cada vez mais. Que o Hugo Strange, com o intelecto poderosíssimo, ele foi deduzindo até chegar, deduzindo, investigando, ele tinha todos os bancos da polícia à sua disposição, porque a força-tarefa é subordinada a ele, então ele foi deduzindo qual poderia ser a identidade secreta do Batman. Ele sabia que o Batman era um cara rico, porque ninguém conseguiria fazer aqueles plantões noturnos e trabalhar no dia seguinte. Ele deduziu que era um cara para ter aquele nível de equipamento, aquele nível de disponibilidade. Teria que ser um cara rico e um cara que sofreu um trauma muito grande. Então ele foi investigando o banco de dados da polícia, as ocorrências, e descobriu a história do Bruce Wayne, né, que viu os seus pais, Thomas e Martha Wayne, serem assassinados na frente dele. A partir daí ele se tornaria o Batman. Então ele deduziu, enquanto o Batman estava isolado, ele deduziu qual era a identidade secreta do Batman, e ele pegou um dos seus policiais correligionários e vestiu o cara de Batman, convenceu, manipulou, quase que hipnotizou o cara, e convenceu o cara a se vestir de Batman e sequestrar a filha do prefeito, né? Então, assim, o cerco foi se fechando cada vez mais. A filha do prefeito foi sequestrada, a cidade toda pensou que tinha sido o Batman. E, ao mesmo tempo, ele descobriu a identidade secreta do Batman. Isso enquanto o Batman estava isolado, tentando se reconectar com ele mesmo, recuperar a sua saúde mental, que tinha sido bastante afetada. Porém, esse tempo que o Bruce Wayne ficou isolado, construindo o Batmóvel, as soluções para lidar com esse problema, porque na realidade esse psiquiatra era um problema que toda a caixa de ferramentas que ele desenvolveu ao longo da vida para lidar com os problemas, elas não serviam para nada, né? Especialista em combate corpo a corpo, não servia para nada para lidar com esse cara. Especialista em investigação, então também não. Então era um personagem que era muito intocável, né? Um vilão muito intocável. Porque oficialmente ele não era um criminoso, ele era uma figura proeminente da cidade, com muito respaldo. Então ele teve uma dificuldade muito grande, ele ainda iniciando, né, nos seus 20 e poucos anos, iniciando a carreira, ele teve uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema. Porém, esse tempo que ele ficou isolado, recuperando a sua saúde mental, as soluções apareceram, de como lidar com esse problema. As soluções foram aparecendo. E eu não vou dizer quais foram, porque eu não quero dar spoiler, eu quero só gerar uma curiosidade em relação à obra, porque esse vídeo é para você que gosta do Batman, mas para você que gosta do Batman, mas ainda não sabe, que está descobrindo agora assistindo seu canal preferido da Resenha Cult. Então confira essa obra. A editora Panini tem uma edição também dessa obra de luxo, assim, tipo a Igor Moss, que eu já topei com essa edição. Você pode procurar da Panini, você pode procurar da Igor Moss, a da Abril que eu tenho, de mais de 30 anos atrás, vai ser meio difícil você achar, eu acredito. Então, assim, pronto, a história basicamente é essa, e o Batman encontrou as soluções de lidar com esse problema, mas eu não quero dar spoiler aqui. Então a história praticamente é essa. E as minhas impressões pessoais, quais são? Rapaz, em primeiro lugar, por que eu acho que essa é uma das top 5, top 5 histórias do Batman em todos os tempos? Em primeiro lugar, pela história em si, né? A história é fantástica, né? Embora ele use a figura do super-herói como alegoria, ele fala de uma coisa que existe na vida, né? A batalha clássica entre o estoicismo e o narcisismo, né? Então a história em si só é fantástica. Porém, tem outros fatores também que me atraíram demais. A dupla que fez essa história aqui, Acossado, é o roteirista Doug Marsh e o desenhista Paul Gullas, um desenhista espetacular. Porém, eu já era fã desses caras desde que eu era menino, porque eles foram responsáveis pela criação de um personagem que fez muito sucesso na Marvel americana nos anos 70, chamado Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Então esse personagem, ele era um chinês, mestre das artes marciais, que trabalhava para o Serviço Secreto Britânico, o MI6. E eu li as revistas, eu era alucinado pelo Shang-Chi, eu li as revistas dele numa revista chamada Heróis da TV, que publicava material da Marvel aqui no Brasil. Eu tinha a coleção completa, vendi, né, quando eu precisei de espaço. E o Doug Marsh e o Paul Gullas já construíram esse personagem aqui, esse personagem fantástico, eu sempre fui muito fã, né? Então, assim, quando eles foram fazer essa série do Batman, eles já tinham um background de representar as artes marciais na linguagem dos quadrinhos muito superior
aos outros desenhistas, né? Aos outros artistas. E eles o fizeram de forma fantástica aqui nessa série aqui. Eles o fizeram de forma fantástica. Eu separei aqui algum trecho outro só para ilustrar. Por exemplo, esse trecho aqui, você pode dar um pause no seu vídeo. Você vê que o Batman é atacado por uma faca e ele escora aqui no joelho do cara para manter o cara numa distância de segurança enquanto ele bloqueia a faca, né? E aqui ele contra-ataca, né? Então, assim, a representação das artes marciais nessa história em quadrinho do Batman, ela é muito superior à média dos quadrinhos. É uma adaptação genial. E eu, particularmente, adoro o artista Paul Gulace. Eu acho ele fantástico, é um cara muito das antigas, né? Não sei nem se ele ainda é vivo, né? As histórias em quadrinhos do Paul Gulace, do Shang-Chi dos anos 70, elas são fantásticas. Eu me lembro de uma história que me marcou demais. O mestre Kung Fu lutando contra um personagem chamado O Gato, né? Que era um cara que tinha uma tatuagem do gato aqui nos peitos. Isso é publicado em Heróis da TV, acho que era Heróis da TV 29, se eu não me engano, não tenho certeza. Eu sei que eu era muito, muito fã, e quando eu vi essa dupla, que essa dupla ia fazer essa história em quadrinho do Batman, eu fiquei, assim, alucinado. E a arte é muito superior. Aqui você vê o Hugo Strange, o psiquiatra, ele tinha uma obsessão tão grande pelo Batman que quando o Batman foi confrontá-lo, no final, não vou dar spoiler, mas vou mostrar aqui rapidamente, ele estava em casa vestido de Batman, o Hugo Strange, né, o careca de óculos aqui, ele estava na casa dele vestido de Batman, que ele tinha desenvolvido uma obsessão muito grande, até que o vilão, o psiquiatra, né, ele tinha desenvolvido uma obsessão muito grande pelo Batman, né, então assim, é uma história em quadrinho muito fantástica, eu recomendo, eu não poderia recomendar mais essa história em quadrinho, e se você encontrar, não deixe ler, não só ela, mas com qualquer conto do Batman, qualquer história em quadrinho dessa série, Contos do Batman e Legends of the Dark Knight. Né? Eu ouvi até falar que a Panini vai relançar de novo. Aqui, sobre meu ombro esquerdo, eu tenho algumas action figures do Batman, que eu vou fazer uma mini resenha agora. Hoje em dia o mundo nerd, o mundo geek é muito ligado a colecionismo, brinquedos, essas coisas. Na minha época não era assim, não existia isso muito como existe hoje. Porém, eu sempre fui assim, eu sempre gostei, né? Logicamente, coleção, você tem que ter um senso de limite muito grande, né? Você tem que ser muito comedido e disciplinado, para ela não fugir ao controle. Mas eu sempre gostei de colecionar, e eu separei alguns action figures do Batman aqui, da minha coleção ao longo da vida, que, como curiosidade, eu vou resenhar agora. Se você se interessar, continue no vídeo até o fim. Rapidamente, essa aqui é a primeira. Não é do Batman, mas é da Mulher Gato. A Mulher Gato participa dessa história também. Ó. Era até para eu ter falado, ela vai auxiliando o Batman, assim como ela participa de ano 1. Então isso aqui você trocava as tampinhas do refrigerante Pepsi por essas figurinhas de plástico. Né? Não tinha a do Batman, porque as formas que vieram para o Brasil da empresa italiana não tinha a do Batman, mas tinha do Coringa, do Pinguim, tinha do Super-Homem. E eu tenho essa aqui da Mulher Gato, né? Não é a original da época, é uma réplica. Mas é exatamente a que eu tive quando eu era muito criança mesmo, né? Foi uma das primeiras, né? Essa aqui deve ter sido a primeira action figure do Batman que eu tive na minha vida. Não é action figure porque não é articulada, né? Isso aqui era da Gulliver, tinha uma cartela de brinquedos pintados de vinil e outros monocromáticos iguais a esse, né? E era exatamente assim. Esse aqui é uma réplica também, não é o original da época, os que eu tinha não sobreviveram ao tempo, até porque eu era criança demais. Eu devia ter 6, 7 anos, eu era louco por esses bonequinhos da Gulliver aqui, monocromáticos, né? E eu tinha tanto os pintados quanto os monocromáticos, né? Então esse aqui você pode dar um pause no vídeo, né, com essa pose aqui, conhecido como o Batman do tchau, esse aqui. Né? Esse aqui é original dos anos 80. A célebre coleção das linhas de brinquedos mais célebres de todos os tempos foi relançada agora pela McFarlane Toys, que é Super Powers, né? A Estrela lançou aqui, né? Esse Batman aqui é original dos anos 80, da série Super Powers, né? Você aperta a perna, ele dá um soquinho, né? E eu sou alucinado por essa coleção aqui, eu tenho ela quase completa, né? E aqui um item raríssimo, cobiçado pelos colecionadores do mundo todo. Aqui a Estrela, a fábrica de brinquedos Estrela, a série Super Powers, aquele que eu mostrei, foi lançado em 86, 87, por aí, no Brasil. Só que em 89 teve o filme do Batman, a Estrela Esperta, pegou o molde do bonequinho da Kenner Super Powers
pintou de preto e disse que lançou numa cartela dizendo que era o Batman do filme. Então é o mesmo Batman da Superpowers, só que pintado de preto, tematizado como se fosse o filme. Então é um Superpowers extremamente raro, que colecionadores do mundo inteiro cobiçam, né? Porque foi lançado só no Brasil esse Superpowers aqui, né? É um Superpowers, o mesmo molde, mesmo tudo, ó, o soquinho, ó, só que tematizado como o Batman do filme de 1989. E eu tenho a felicidade de ter desde o lançamento, né? Eu cresci numa loja de brinquedos, tive esse privilégio, né? E esse aqui foi direto lá das prateleiras da loja que eu cresci, tá comigo até hoje. Aqui uma série, esse boneco tem mais de 20 anos, uma série bastante popular. Acho que era DC Direct, essa série aqui, não tenho certeza. Mas é o Batman, primeira aparição. Mostrava os super-heróis caracterizados como a primeira aparição. E o Batman, a primeira vez que ele apareceu, ele tinha essa luvinha roxa, né? Não tinha o círculo amarelo em torno do morcego, que eu acho até mais interessante. E tinha esse capuz aqui meio diferente, né? Bem diferente do capuz atual, né? E eu tenho esse Batman aqui, primeira aparição, há muitos anos, né? Ainda faz uns 20 anos que eu comprei. E eu gosto muito dessa figura também, porque caracteriza o Batman exatamente da forma que ele apareceu na Detective Comics número 1. Aqui um Batman que eu comprei há uns 20 anos, que eu adoro essa figura, porque ele é um Batman azul, mais ou menos como o Batman do Neil Adams e do Jim Aparo dos anos 70, porém, eles mantiveram o morcego sem o círculo, que eu prefiro, que é mais sombrio, e colocaram um cinto de couro aqui nele, meio militar, né? Então ficou um Batman assim mais real, né? Então eu gosto muito dessa figura também. E ela tá aqui. E por fim, a magnífica figura do Batman, da série Arkham Asylum, né, do videogame, do PlayStation. Começou no PlayStation 3, teve 3 jogos do PlayStation 3 e um jogo pro PlayStation 4. Eu finalizei todos. É um jogo fantástico de videogame que influiu, inclusive, na historiografia do Batman, né, a personagem Arlequina, aquela forma como vocês conhecem, ela apareceu pela primeira vez no videogame, né. Ela tinha aparecido em outras formas nas animações, mas aquela forma treslocada dela veio do videogame. E aqui é uma réplica maravilhosa, essa figura super detalhada, que representa o Batman do Arkham Asylum do videogame, né? Então é uma figura maravilhosa, que eu gosto muito de ter. E eles ficam numa prateleira ali atrás, numa salinha que eu tenho com as minhas coisinhas, e me dão um prazer estético muito grande até hoje, né? E eu tenho outras figuras também do Batman, porém essas são as que eu considero mais relevantes, né? E é como eu falei, esse vídeo é para você que gosta de quadrinhos e gosta do Batman, mas também para você que gosta do Batman, mas ainda não sabe. Então leia essa história em quadrinho e me conte depois, coloque nos comentários o que é que você achou, né? Eu não poderia recomendar mais. E é isso, pessoal. Vou colocando um ponto final nessa resenha. Um grande abraço para vocês. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E fique ligado no canal que daqui a pouco vem a resenha do dia D do Anthony Biva, viu? Tá chegando, tá fresquinho.